Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Abençoados com todas as bênçãos. Saudações à amada em todo o mundo onde vocês estão congregando. Temos um tema muito interessante que usamos muito, que é a cobertura angelical. Estar sob cobertura. Então vamos começar dizendo o que é a cobertura. Lembro-me de uma abençoada que mesmo ela nunca tenha sido iluminada, mas ela é uma pessoa abençoada, que quando cheguei a Miami e estava ministrando graça a ela, ela me disse: espere um minuto, mas qual é a sua cobertura? E para ser sincero, naquele momento, imagine só, eu sou a cobertura, mas eu não o entendi e perguntei: o que você quer dizer com qual é a minha cobertura? Ele disse: bem, minha cobertura é o Batista. Ah, e minha cobertura é do apóstolo tal ou do pastor tal? Então, eu não quis lhe responder porque não estava entendendo. Mas existem várias coberturas. Diferentes coberturas religiosas, por exemplo, a cobertura evangélica ou batista, ou a cobertura católica, a cobertura mórmon ou a cobertura das testemunhas de Jeová. Sim, uma cobertura também pode ser uma corporação. Ou um acordo em que você faz um negócio para criar uma corporação, para vender um produto. Essa é uma cobertura corporativa. Uma cobertura política, porque há lados, sou democrata, sou republicano, há diferentes coberturas. Há a cobertura de casamento, que os cobre em um acordo em que os dois são um só. É triste, não é? Ver esses casamentos em que um é iluminado e o outro não. Recebemos que o anjo se une a todos os casamentos em que uma das duas partes não entende, e então imagine. Aí a cobertura matrimonial anda coxa, porque tem um que está iluminado, um que confessa, um que entende e outro que não entende. E isso afeta. E afeta muito o casamento, bastante, muitíssimo o casamento. Portanto, há uma cobertura na qual estamos interessados, que é a cobertura angelical. Diga: eu tenho uma cobertura. Uma cobertura angelical. E falando dessa cobertura angelical, que é a do CEG, C-E-G, é uma cobertura. E você está sob essa cobertura. Às vezes dizemos anjos com você. Agora acho que é melhor dizer a cobertura com você, porque aí há todos os tipos de serviços. Por exemplo, temos que entender que há apenas uma, não há duas coberturas ou uma cobertura e meia. Há apenas uma cobertura. No Antigo Testamento, a cobertura era a Arca do Testemunho. E nessa arca havia todo tipo de provisão. Por exemplo, eles ficaram 40 anos no deserto, havia calçados, os mesmos calçados, roupas, comida, aquecimento. À noite, se estivesse frio, a cobertura gerava um fogo que os aquecia. Havia água, havia tudo, porque a cobertura contém tudo. É por isso que eu disse que é melhor dizer na saudação: a cobertura com você, abençoado. Porque a cobertura cobre todo tipo de necessidade, o bem-estar, a saúde. Essa é a cobertura de José Luiz. Aqui eu tenho essa. A angelical. Desculpe-me, essa cobertura estava com o povo de Israel por muitos anos, mas logo quando a lei chegou, eles começaram a cair em má consciência, desobediência, e então se tornaram tristes.
Eles desobedeceram à voz que falava com eles do céu. Agora não, agora é dos céus. Estou falando com vocês desde os céus. Mas naquele tempo era do céu. E desde que essa cobertura foi entristecida, e estar angustiado é como quando você tem um ferro no fogo que é avermelhado e você o coloca na água. O fogo desaparece. Quando a cobertura angelical é afligida, porque são anjos que se afligem ao ver como você desobedece a voz, a direção que você entende em sua mente. Pois ela saiu de tal maneira que uma vez Deus chamou Ezequias. Não sei se você se lembra, mas um dia eu lhes falarei sobre Ezequias, o rei que se opôs, porque eles haviam saído do pacto. Nesse caso, o pacto da lei. Então, essa cobertura desapareceu. O povo de Israel não tinha mais cobertura. Os profetas foram mortos, os profetas. E o que eles tinham eram milagres esporádicos aqui e ali, profetas diferentes. Mas não havia o serviço angelical que eles tinham no deserto, na forma como se manifestava. Imagine água potável. Aquelas rochas que Moisés lhes falava. E elas geraram água para 2 milhões de pessoas em um deserto. Em um deserto não há nada. Bem, essas pessoas que atravessam o deserto de alguns países para chegar aos Estados Unidos, elas morrem porque o sol as atinge, não há água, não há comida, elas se cansam, não há provisão. No entanto, no deserto, por causa da cobertura da arca do testemunho, eles tinham tudo. Ó abençoado, com essa cobertura você não precisa vir aos Estados Unidos para nada. Você pode ficar em seu próprio país e aí a cobertura lhe dará tudo o que precisa. Quero dizer, se você puder vir aqui por motivos familiares, isso é outra coisa. Mas com essa cobertura há prosperidade, não importa onde você esteja. Veja, os irmãos em Cuba, lá eles estão em prosperidade. Eles enviam suas maçãs, bastantes maçãs. E eles têm provisão. Portanto, essa cobertura, como dissemos, é apenas uma. Agora, essa cobertura esteve ausente por milhares de anos. E em 1973, quando aqueles 2 anjos vieram a mim, na chegada da manifestação de Jesus Cristo homem, ali a cobertura começou a se alinhar com o pacto. Lembro-me daquela época, no início. Eu tinha uma doença. Era como uma alergia na pele que estava se espalhando pelo meu corpo. E embora eu tivesse experimentado a cura no sistema em que estava, mas começou com uma cura potente em minha vida e a partir daí me deu provisão. Por exemplo, eu não tinha dinheiro. Abandonei o dinheiro da cobertura. Eu tinha 2 coberturas, a batista, primeiro pentecostal e depois batista. Então eu abandonei isso. E aí, eu me lembro que eu ia escrever para um grupo. Eu tinha uma lista de abençoados, antigas amizades de muitos anos. Era uma lista de cerca de 200 pessoas que às vezes me ajudavam, porque eu fazia diferentes tipos de ministérios. Por exemplo, um com viciados em drogas. Abria igrejas do nada e às vezes falava para essas pessoas sobre as necessidades que havia lá. E às vezes elas me enviavam suas ofertas e me davam algum apoio. Mas quando fui fazer isso, a cobertura, foi quando comecei a ouvir a voz, porque aquela vozinha, se você a desobedecer, a cobertura me disse, não faça isso, eu sou sua provisão. E assim foi. Rasguei a lista, não ousei escrever para ninguém. Então, em 1973, tudo começou assim. Começou primeiro me ensinando a ser obediente àquela vozinha que fala comigo e fala com você, porque você é um espírito comigo. Vocês têm o mesmo evangelho, têm a mesma confissão. Quando dizemos você é um espírito comigo, não é que você esteja em meu espírito, é um espírito. O evangelho da incircuncisão nos torna um espírito com ele. E então essa vozinha começa a se desenvolver em você. Ela começa a lidar com você e quanto mais obediente você for a ela, mais a cobertura vai se soltando. Atualmente até agora, desde cura, provisão, proteção
é o que tem me acompanhado e a cobertura comigo é maravilhosa. Bem, a cobertura é o que me dá os temas. Eu nem sequer estudo a Bíblia. Não me atrevo a estudar esse livro, a menos que seja por instruções. Por exemplo, quando ele me diz, quase sempre às 5 horas da manhã, ele me diz, procure tal assunto. Eu não procuro outro tema. Quero dizer, eu não peço conselhos ou digo, vamos nos reunir, vamos pensar sobre o ministério que cresceu tanto, e então deixe-me ver que tema podemos escolher. O que você acha? Não, ninguém. Quem foi seu conselheiro? Diz o apóstolo Paulo. Não, isso é uma cobertura que eu tenho, que lida com minha mente. E como eu sou o pai dos espíritos, sou o disciplinador, sou o juiz justo, sou o consolador, sou o apóstolo de sua confissão. Imagine, se eu sou isso, essa cobertura tem que dar a mensagem para mim, não para outra pessoa. Ela não dá uma mensagem para mim e depois dá outra mensagem para outra pessoa. Não, nós nos ajudamos mutuamente nas junções, mas Deus é fiel com seu véu. Portanto, esse é o que alimenta você e me alimenta. Eu passo a mensagem para você. A mensagem chega em minha cabeça e a cabeça passa para o corpo, que são vocês. E assim, dizem Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 30, versículos de 1 a 5. Vejam como é interessante. Esse capítulo, falando sobre a cobertura, diz: ai dos filhos que se desviam, diz o Senhor, para tomar conselho. Hello? Tomar conselho e não de mim. Houve muitas pessoas perto de mim. E depois eles têm blasfemado. Isso é uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo. Desmontar o conselho e dizer, Deus fala comigo também, não apenas com José Luiz. Foi o que aconteceu. Vocês se lembram de Moisés e Maria. E Arão, ele disse, bem, se ele fala com Moisés, por que não pode falar comigo? E deu lepra a Maria, o que gerou uma desobediência porque eles blasfemaram. E Moisés teve que orar e dizer, olha pai, ela é minha irmã, cubra-a, tire essa lepra, porque o corpo dela estava cheio de lepra por causa desse tipo de desobediência. Depois ele diz, ai dos filhos, fala dos filhos, que se desviam, diz o Senhor, para tomar conselho e não de mim, para se cobrirem com uma cobertura. Ouçam isso. Essa é a cobertura, vejam, para se cobrirem com uma cobertura e não do meu espírito, acrescentando pecado ao pecado. O antigo pacto. Que se desviam para descer ao Egito, tipo do mundo, tipo da sabedoria humana. E não pediram da minha boca, avapai da minha boca, para se fortalecerem com a força de Faraó e colocarem sua esperança na sombra do Egito. Mas a força de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o refúgio à sombra do Egito em confusão. Quando os seus príncipes estiverem em Zoã e os seus embaixadores chegarem a Ranes, nomes daqueles tempos, todos eles se envergonharão do povo que não lhes aproveita, nem os ajuda, nem lhes dá proveito, mas isso lhes servirá de vergonha e até de opróbrio. Abençoado como você vai abandonar a coberta onde você se apoia, onde você se refugia, esse é o seu refúgio. Já te marcaram, te disseram, você é meu. E agora você não pode escapar dessa cobertura. Você pode brigar comigo, pode ficar chateado comigo, mas não pode sair dessa cobertura abençoado. Porque veja, você cai no pavilhão do labirinto, onde no momento em que você ouve vozes aqui, você ouve vozes ali, e de repente começa a confusão. Pergunte àqueles que estiveram perto de mim. É melhor não perguntar a eles, pois você não deve nem mesmo falar com eles, pois eles não merecem que se fale com eles. Mas aqueles que saíram daqui, ouçam a pregação deles para que possam ver como estão perturbados e confusos. Suas mentes estão em confusão.
Pois não é mais. O Espírito Santo não é mais o conforto que vem da cobertura. Então, isso aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a confiar na sabedoria do mundo, do Egito, tipo do mundo. E eles estavam em confusão. E veja uma coisa é ter medo, e outra coisa é temer o anjo do pacto que o cobre. Você sentiu medo na lei? O Senhor pode me matar, o Senhor pode colocar mais 7 demônios em mim. É assim que eles falam no sistema. Nessa cobertura podre, no sistema evangélico, protestante, pentecostal, católico, essas são as coberturas dos homens, coberturas que machucam. E lá você tem medo e tem medo de Deus e eles não fazem as coisas porque você tem medo. Aqui não. Aqui não é medo, aqui é um temor reverente. Aqui você não se comporta bem porque você é exigido. Não, é um fluir. É um dossel de paz, que você escuta a voz e o conselho que lhe diz: não faça isso, abençoado, não diga isso, você está resmungando. Olhe, isso está lhe parecendo ruim, você está maquinando, abençoado. É uma voz que te segue. É por isso que aqui, veja bem, não há membresia. A membrésia é a velha cobertura podre de Faraó. E as religiões de hoje registram seu nome e você tem que renunciar a essa membresia, como o nosso povo está fazendo, porque eles usam o certificado de batismo para torná-los membros da igreja. Aqui não há papel, aqui não há membresia, aqui não há água para molhar você. Aqui está, veja, puro anjo. A pura cobertura angelical que cobre seu povo, toda a casa, onde quer que você vá, lá você é uma bênção, porque essa cobertura anseia por você com zelo. É um espírito que está em você, que cuida de você, e às vezes dá errado para você porque te ama muito. Porque já o comprou com o preço do sangue. Você é propriedade dele. Ele o selou com o espírito de promessa. Você é propriedade sagrada. Quando você confessa a palavra, está confessando saúde, está confessando prosperidade, está confessando com zelo. Não é uma confissão em que você diz, bem, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não, não. A confissão é, sua palavra diz. O pacto diz, aqui estou. É uma cobertura poderosa que vigia e cuida de você. Essa é a coisa mais maravilhosa, irmão. Desapareceu por milhares de anos do povo de Israel, da Arca do Testemunho, e em 73 decidiu. Meu pai decidiu estabelecê-la, começando por mim, com este servo me chamando de Jesus Cristo, homem. Ele começou a manifestar essa cobertura. Ai de quem se meta conosco, irmão. Me dá lástima, sinto pena daquele que se põe a falar contra nós, ai Pai. Ou contra você, contra seus filhos. Não vê que você é propriedade privada? Propriedade privada. Olhe, são 7 câmeras digitais que estão observando cada movimento seu, cada necessidade sua, cada desobediência sua. Toda a disciplina do pacto está sobre você. Essas 7 câmeras são os 7 olhos do Senhor que passam por toda a terra e que sabem o mínimo a seu respeito. Bem, Davi, com uma vaga ideia, disse: quem é o homem se a palavra ainda não está na minha boca? E ele já sabe disso, ele conhece cada pensamento. Ou ele sabe tudo sobre você, você não pode se esconder da presença dele. Ele fez um pacto de sangue. Você é o escolhido, o tesouro, o vaso escolhido de Deus. Você é propriedade particular, santa. Como te ama o Senhor. Como Ele cuida de você. Você pode descansar em seus braços. E você pode dizer, Ele se importa tanto comigo, Ele me ama tanto, que se Ele tiver que me disciplinar, Ele o faz, mesmo que doa. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe por qualquer coisa, mas Ele está comigo. Isso é uma cobertura.
Isso é maravilhoso, irmão. Esse é o espetáculo mundial sobre toda a terra. O espetáculo do qual Paulo falou. Somos um espetáculo para o mundo. Em breve, nações de todo o mundo verão isso. Abba, Pai, que glória, que peso de glória para os deuses do crescendo em graça. Diga à pessoa ao seu lado, abençoado, você é um Deus, você tem uma cobertura. Abba, Pai. A verdade é que esse anjo do pacto é tremendo. Vamos ler o capítulo 12 de Lucas, versículos 8 e 9. E onde te colocaram, abençoado? Onde eles colocaram você? Você não pode escapar daqui. Alguém me disse, bem, e se todos o deixarem, você ficará sem nada. E eu disse, me deixar? Eles não podem me deixar. Uma vez que você entra, uma vez filho, sempre filho. Uma vez que você entra neste reino, não há quem tire você, muchacho. Abençoado. Ai, papai. Lucas capítulo 12, versículo 8 diz, eu lhes digo que todo aquele que me confessar. Isso não é meditação, ouça bem. Isso é meditar? Não. É falando. Todo aquele que me confessar diante dos homens, até mesmo o Filho do Homem. Hello! O Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Esse Filho do Homem sou eu, porque ali os anjos estavam caladinhos, não havia nada. Jesus Cristo ainda não estava ativando o pacto da graça. Na lei não havia esse serviço, isso é agora. Diz o seguinte, mas todo aquele que me negar diante dos homens será negado diante da coberta. Os anjos, essa é a cobertura. Você não pode negá-lo, abençoado. Qualquer que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é isso, apóstolo? Blasfemar contra essa vozinha que você está ouvindo. Não se meta contra essa voz, contra esse guia que você está carregando aí. E tome cuidado com a maneira como trata os outros, porque eles têm uma cobertura. Há anjos zelosos com esses abençoados, amigos seus que eles colocaram ao seu redor, e você precisa ter um cuidado tremendo da forma que fala deles. Olha, às vezes aqui na minha casa eu comento, ei, esse abençoado, mas na hora eu ouço a voz que me diz, e cuidado que ele tem seu anjo. Esses são anjos poderosos, cada pessoa nesse pacto tem uma cobertura. E às vezes você pode julgar alguém e é Deus que está tratando com essa pessoa, e se você se intrometer, veja, é como quando o pai castiga um filho e bate nele com uma vara, e o outro filho vem e diz, sim, bata nele com mais força. Não, você não pode entrar aí. O pai diz para o outro filho, aqui é o pai que disciplina, não o filho que disciplina o filho. E então, às vezes, você se mete com o abençoado e começa a julgá-lo. E não, isso é com o Pai dos Espíritos, deixe-o quietinho. Esse abençoado que está falando mal de você, fique tranquilo. Esse abençoado que está em desobediência, fique tranquilo. A vingança é minha, diz o Senhor, eu pagarei. A cobertura angelical, agora vou declará-lo sob essa cobertura. Eu recebo saúde para você. Recebo prosperidade para você. Recebo que você seja dócil à voz do anjo que fala com você. Eu recebo que você é obediente em tudo. Como um bom agricultor que semeia. Como um bom atleta que se mantém saudável. Como um bom soldado que não abandona a confissão. Que você prefere lamber a água como um cachorro e não soltar essa confissão. É o pacto. O serviço angelical, equipados como soldados, atletas e agricultores deste reino.
Declaro o ministério crescendo em graça em outra glória. De hoje em diante em outra glória poderosa. Declaro que os abençoados estão chegando, que estamos crescendo cada dia mais, que o evangelismo do SEG está se expandindo por toda parte do mundo. Abba Pai, bem abençoados, será até outra ocasião, onde a palavra que sai da minha boca, ela edifica. O seu espírito, abençoados com todas as bênçãos, com a mente, servimos a Deus.